Ora, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Hoje o André vai estar compartilhando conosco uma palavra, uma palavra tão importante sobre a implantação do reino de Deus por meio das mídias sociais. Então, vamos orar pela vida do André, vamos ter os olhos abertos, ouvidos abertos, um coração receptivo para tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Essa geração jovem aí, eu fico vendo o Daniel aqui abrindo a reunião, Davi trazendo uma palavra, que palavra tremenda, sobre oferta, fazer além daquilo que nos foi pedido. E o Senhor tem uma geração para alcançar e quer nos dar essa estratégia das mídias sociais. Vamos orar então pela vida do André. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do André, pela vida da Kimberly, por essa casa, por essa oportunidade que o André está tendo aqui de compartilhar dessa experiência com as mídias sociais. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos ensinar nessa noite, que seja um instrumento tremendo do Senhor para resgate de vidas, enquanto muitos têm usado para perversão, para destruição. Que o Senhor levante uma igreja sábia, uma igreja prudente. O Senhor mesmo falou para nós a tua palavra: vocês precisam ser mais astutos, mais prudentes do que os filhos das trevas, e nós recebemos esse desafio em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. Que bênção estar aqui com vocês hoje. Pessoal, antes de entrar no tema em si, já fazendo parte do tema, eu quis trazer um pequeno relatório de como que estão as nossas mídias sociais. Afinal de contas, já faz uns 3, 4 anos, desde a pandemia, que a igreja tem investido nessa área, comigo, com a Kimberly, tem implantado, e acho legal às vezes a gente trazer um relatório. Então olha aqui o que eu abri para nós, ao vivo, tá vendo ali ao vivo, em tempo real. O nosso canal do YouTube, antes da pandemia ali, ele já existia, mas não tinha inscritos. E aí na época da pandemia, então nós tínhamos 0 inscritos, certo? 0 inscritos. No dia 20 de, não sei mais precisamente, de janeiro, eu acho, de 2020, nós não tínhamos nenhum inscrito. De lá para cá, olha a evolução que nós tivemos, Olha lá, 0 inscritos, dia 5 de janeiro, 27 de janeiro, 2 de fevereiro, 0 inscritos. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui com 2.300 inscritos no canal do YouTube. Certo? Então, glória a Deus, é um número muito interessante. Mas olha aqui, vamos ver visualizações. Nós tivemos ao longo desse período praticamente 250 mil visualizações. Pessoas que entraram nas nossas lives, nos nossos vídeos do YouTube, 250 mil. André, mas quanto tempo esse pessoal passou lá assistindo? Olha lá, quase 56 mil horas de conteúdo cristão, de palavra de Deus, de louvor que foram assistidos. Isso é maravilhoso, irmão. São praticamente 60 mil horas que as pessoas passaram se edificando, Então é um número extremamente interessante. Receita ali, irmão? O canal agora que está começando, monetizando, mas já teve um retorninho, Então, essas são algumas informações e detalhes, Não é só Araguari, não vai dar tempo de eu ficar mostrando tudo, mas depois, se você quiser, mais ou menos 70% do nosso público é Araguari. Outros 30% vem de vários outros estados, várias outras capitais e até de fora do país. Nós temos pessoas inscritas que assistem o culto que não estão nem no Brasil, para mostrar o alcance que a internet tem. No Instagram, eles não me dão tanto período assim. Nos últimos 100 dias do Instagram, olha para você ver, nós postamos quase 100 conteúdos. Então o pessoal está trabalhando, é praticamente um conteúdo por dia ali. E nesse período de 100 dias, nós já alcançamos 6 mil pessoas, ou seja, mais ou menos um crescimento de 80% em relação aos 100 dias anteriores. Ganhamos seguidores nesse tempo e tivemos interações, olha lá, curtidas, compartilhamentos, 1,2 mil nos últimos 100 dias. Então, é um relatório, pequeno relatório, depois se você quiser, você pode sentar lá no fundo, eu te mostro com mais detalhes. Mas é só para você entender esse investimento, onde que ele está indo. Aqui, certo? Agora vamos para os nossos slides aqui, bem rapidinho, deixa eu abrir.
nós vamos usar bastante tecnologia aqui. Por exemplo, olha aqui, ó. Então nós temos implantando a cultura do reino, mais precisamente aqui por meio das mídias sociais. Olha que interessante que eu vou fazer agora para ficar mais fluida a nossa palavra. Ao invés de ficar ali atrás do computador, eu vou ler o QR Code aqui. Se o celular não está querendo me ajudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Os problemas técnicos, pessoal, acontece. Tá? Mas olha aqui o que dá para fazer. Vamos lá. Agora vai dar para ler. Não lê não, hein, gente? Senão vocês atrapalham aqui. Vamos ver se agora lê. Leu, agora lê, irmão. Ao invés de ficar ali atrás do computador agora, eu consigo controlar a apresentação por meio do celular. Durante a apresentação vai fazer mais sentido para vocês. Consigo passar tudo por aqui. Antes de começar, vira para o irmão do seu lado e fala assim para ele, ó. Tecnologia, irmão, tá vendo? Tecnologia. Consigo fechar a cortina aqui, abrir a cortina, tudo usando o celular. Tudo tecnologia que está à nossa disposição. Quando eu coloco esse menino mexendo no celular, hoje em dia, a maioria de nós passa a maior parte do dia com esse aparelho ou na mão, ou no máximo a 2 metros de distância. Durante todo o tempo que nós estamos acordados, e até dormindo, inclusive, coloca ali na beirada da cama, ali carregando, nós estamos com o celular na mão. E essa é uma ferramenta, assim como várias outras no meio tecnológico, que pode ser usado tanto para a bênção quanto para a maldição. Certo? Tem muitas pessoas que são realmente um pouco mais antigas, né, vamos usar essa expressão, que falam, essa tecnologia acaba com tudo, tecnologia é o Satanás entrando na minha casa, a igreja está tecnológica demais, olha essas luzes, né? Televisão, data show, não, isso, bateria, a igreja está muito avançada. Mas, irmão, deixa eu te falar, a sua Bíblia de papel, quem está com a Bíblia de papel aí? Isso é uma das tecnologias mais avançadas da história da humanidade, irmão. Antes do Gutenberg criar a prensa e fazer a primeira Bíblia impressa, as pessoas tinham que fazer tudo manuscrito. Isso aí é extraordinário. A tecnologia, se não está entre a maior tecnologia da humanidade, está entre as 3 maiores tecnologias da humanidade. Graças à imprensa que a gente chegou onde a gente chegou e tem as tecnologias que tem. Então, não adianta a gente pensar, achar que só isso aqui é tecnologia. Não, tecnologia tem em todos os lugares. As luzes, o data show que nós estamos transmitindo aqui, laser. Eu consegui controlar pelo celular. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo assiste o que a gente está falando aqui agora com 2, 3 segundos de atraso no máximo. Então, isso é extraordinário. Nós passamos o tempo todo com o celular. Inclusive o Elon Musk, olha essa frase dele, é forte. Vou deixar você pensar um pouco sobre ele. Ele diz o seguinte, nós já somos ciborgues. Você tem uma versão digital sua online, na forma do seu e-mail, mídias sociais. Você tem basicamente superpoderes por meio do seu computador, celular e os aplicativos que estão lá. Você tem mais poder do que o presidente dos Estados Unidos há 20 anos atrás. Irmão, você para pensar, você pega o seu celular agora, você consegue mandar mensagem para mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Sim. Você consegue comunicar de vídeo com uma pessoa que está lá no Japão agora? Consegue. Você consegue fazer um trabalho da escola? Consegue. Resolver um problema do trabalho? Fazer uma transação bancária? Tudo por meio de celular. Isso é extraordinário. Tem pessoas que, às vezes, ainda pelejam um pouco a tecnologia. Né? Esses dias eu fui resolver, olha para você ver, até cartório, que é uma das coisas mais
antiquadas da nossa sociedade ainda hoje, mais demoradas, que cobra mais dinheiro da gente. Até esse está tecnológico. Você consegue fazer um pagamento para o cartório, ver se o seu processo lá está dando certo, tudo por meio do celular. Não precisa nem ir lá mais. Então, nós avançamos, nós estamos crescendo. O problema que às vezes nós enfrentamos é que, enquanto o mundo aproveita essas tecnologias em várias áreas, como o Dudu pregou, na área do empreendedorismo, na área da educação, enquanto o mundo está fluindo na tecnologia, às vezes nós ainda engateamos ou não usamos ela de uma forma que possa implantar o reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos refletir nessa pergunta comigo. Como que nós podemos usar as mídias sociais para implementar a cultura do reino de Deus? Será que é ficar postando versículo? Será que é replicar a palavra? Como é que será que eu posso fazer isso? Primeira coisa que eu quero começar aqui, lendo um versículo, 1 Coríntios 10, capítulo 31, já está aqui na tela. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, André, tudo. Inclusive, quando você está nas mídias sociais. Agora você deve estar pensando assim, pronto, agora o André vai falar que eu tenho que ficar postando versículo todo dia, que eu tenho que curtir só a palavra, né? Que eu tenho que ficar só nesse... Não. Implementar a cultura do reino de Deus vai muito além do que simplesmente transmitir versículos. Se eu não me engano, foi o Juliano que falou aqui para nós. Pregue em todo tempo. Acho que foi uma citação que ele fez. Se necessário, use palavras. Se necessário, pregue. Mas o que significa dizer isso? Que as suas ações, a maneira como você vive, a sua alegria, a sua percepção, que eu vou falar daqui a pouco, pode ser um meio de implementar a cultura do reino de Deus no nosso meio. Então, olha aqui, ó. O que nós já estamos fazendo? Como eu trouxe ali para vocês no começo, né, as informações que a gente já tinha falado, no YouTube e no Instagram, a igreja já está avançando, já está crescendo. Agora, só o meu trabalho, o trabalho da Kim, dos meninos que me ajudaram aqui hoje no culto, que sempre estão lá me ajudando no fundo, só nós, dá para fazer isso aqui crescer mais? Não. Uma da parte fundamental para a gente conseguir expandir a igreja, ou aquilo que eu anotei enquanto eu estava fazendo a palavra, a igreja em todas as frentes possíveis, uma das formas da gente expandir o reino de Deus, implementar a cultura do reino de Deus, é fortalecendo a nossa igreja nos meios sociais. E como que eu posso fazer isso, André? Simples, nas interações. Olha lá que eu coloquei, né? Nas interações. Quando você curte uma palavra, quando você compartilha aqui os vídeos dos meninos estão fazendo no final do culto, quando você manda para alguém algo da igreja, ou simplesmente o fato de curtir, de assistir, você já está colaborando com a igreja. Então, o que a igreja pode fazer, nós estamos batalhando, lógico. O ministério de mídia está crescendo, glória a Deus. Veio agora os meninos da fotografia, tem os meninos aí da filmagem, fazendo reportagem. Nós estamos crescendo, nós estamos fazendo a nossa parte. E você, não é que você precisa entrar no ministério de mídia, mas você pode nos ajudar. Curta, compartilhe, coloque a igreja lá nos destaques. Apareceu um stories, abre, manda uma mensagem, é lógico. Tem às vezes alguns irmãos que mandam uns vídeos para a igreja. Eu não sei se às vezes sabe que sou eu que estou assistindo, se é aqui, se ele manda e Jesus vai ver, não sei, mas tem gente que manda os vídeos lá para a igreja. Não necessariamente precisa disso, mas manda os da igreja para as pessoas e funciona, né? Aí vai dar certo. Vamos passar então, essa parte eu já falei. Quando eu falo de igreja em todas as frentes possíveis, redes sociais como ferramenta do reino de Deus, eu trouxe 3 pontos fundamentais que a gente tem para poder implementar o reino de Deus através das mídias sociais. O primeiro é alcançar pessoas em todas as nações. No YouTube, 90% do nosso público é do Brasil, ou seja, 10% das pessoas que acessam são de outros países. Então, alcançar pessoas em todas as
nações, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo, compartilhar o evangelho de forma criativa e acessível. Logicamente, ninguém está falando, André, então não preciso mais ir no culto, né? Só ver o culto lá em casa, as postagens legais que tem lá, o culto da Lagoinha e tal, não preciso mais. Não, ninguém está falando isso, irmão. Nós só estamos falando que é uma forma de alcançar pessoas que às vezes ainda não vieram para a igreja de forma criativa, acessível. Os meninos fazem muito isso. Quem acompanha o trabalho que os meninos estão fazendo agora aí nas mídias? Os vídeos, né? Tem uns que são engraçados e é interessante, é uma forma criativa de atrair. Glória a Deus, esse movimento dos mais jovens está crescendo na igreja. Tá? Veja ali o Hugo, os meninos, a cela deles está crescendo. Tem um movimento muito interessante e tem a ver com isso. O próximo ponto, influenciar com testemunhos, mensagens de esperança e encorajamento. Às vezes, se você for lá hoje postar um versículo, pode ser que alguém vai ler aquele versículo, se converter a Deus, vir para a igreja, mudar de vida? Pode. Nós não podemos imitar o Espírito Santo. Mas será que é a única forma? Imagine, por exemplo, quem aí conhece alguém que tem um testemunho forte? Um testemunho edificante. Levantar a mão mais alta aí, deixa eu ver. Agora, olha que interessante. Imagine se esse testemunho pudesse ser compartilhado para várias pessoas em vários lugares do mundo poder assistir. É lógico que dentro da minha cabeça eu tenho 1 milhão de planos ainda para crescimento, mas, por exemplo, você sabia que às vezes a pastora Beth, se ela contar o testemunho dela, nós já temos ferramentas para traduzir isso para várias línguas e poder publicar isso no idioma das pessoas mesmo, inglês, espanhol, chinês. Então, nós temos essas ferramentas. Já pensou o momento de chegar a isso? Então, uma das formas que eu vejo que você pode fazer para edificar o reino de Deus, para consolidar o reino de Deus, é contando seu testemunho online, é contando as boas novas. O que Deus tem feito na sua vida? Ao você propagar essa nova nas suas redes sociais, você está, de forma direta, inclusive, na verdade, propagando as bênçãos de Deus e podendo atrair mais pessoas. Olha o que eu trouxe aqui em Atos 22, 27 e 28. Faltou o 7 ali. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, diz-me, és romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este tipo de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Como assim, André? Por que você trouxe esse versículo aí? Eu falo às vezes senhor, porque eu estou acostumado a dar aula, tá, pessoal? Dou aula, então os meninos chamam de senhor. Mas por que eu coloquei esse versículo? Pessoal, o apóstolo Paulo, todos concordam que é um dos maiores evangelistas de todos os tempos? Alguém que tem dúvida em relação a isso? Sim. E o que ele usava para evangelizar? Será que ele usava só o dom da palavra que Deus deu para ele? Foi só isso? Foi a única ferramenta que ele usou? Não. Como é que Paulo, quem já teve curiosidade de abrir lá na sua Bíblia, lá naquelas páginas finais, geralmente tem uns mapas. Quem já deu uma olhada naqueles mapas? Se você dá uma olhada naqueles mapas, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele ia por vários países. Ele andava por vários lugares. E como que ele conseguia fazer isso? Porque ele tinha o título de cidadão romano. E por ser um cidadão romano, ele podia entrar em qualquer reino ali, qualquer reino que tinha na região, ele era bem-vindo. Então ele usava isso a seu favor. Todas as vezes que ele precisava, ele usava desse título para levar o evangelho. Foi só isso que ele usou? Não. Quem estava aqui na pregação do Juliano? Bênção. O que ele falou? Ele falou sobre o Deus desconhecido. Quem lembra dessa passagem? O Agnus Dei, né? O Deus agnóstico. Algumas questões filosóficas tem aí por trás disso. Alguns vão dizer que já existia um grande pensador ali na Grécia, que ele não era politeísta, ele realmente acreditava que só existia um Deus, mas ele também não sabia quem era esse Deus. E isso contava que muitas vezes, quando os 12 principais deuses gregos não davam conta do recado, vamos dizer assim, quando as pessoas já não estavam confiando mais nele, eles corriam lá
no altar do Deus desconhecido para buscar alguma resposta, para buscar um discernimento. E Paulo, com muito discernimento, foi lá e usou isso para pregar o evangelho, sim ou não? Sim. Então Paulo usou, tenho certeza absoluta, tudo que ele podia usar, que tinha ao seu alcance naquela época para pregar a palavra de Deus, ele usou. Em todo tempo ele deu exemplo. Quando ele tinha que trabalhar, ele trabalhava. Quando ele tinha que pregar, ele pregava. Quando ele tinha que usar a sua cidadania, ele usava. Então, todas as ferramentas que estavam à disposição dele, ele usou. Eu te pergunto, você tem usado todas as ferramentas que estão à sua disposição para levar o reino de Deus, para implantar o reino de Deus? As redes sociais é um desses. Uma das coisas que eu acho interessante quando a gente vem falar de empreendedorismo, que o Dudu pregou para nós, a Kim ajuda lá no restaurante. Ela presta um serviço lá para o restaurante e a gente vê resultados, irmão. Ela vai lá, ela publica, ela faz os vídeos e já cresceu mais de 1.000 seguidores, as pessoas comentam, as pessoas gostam. É uma excelente ferramenta para você colocar no seu negócio. E você sabia que o seu negócio dando certo, a prosperidade do seu negócio, também é uma forma de divulgar o reino de Deus por meio das suas mídias, por exemplo? Como assim, André? Ué. Se você agradece a Deus, você dá atributo a Deus pela prosperidade que a sua empresa está tendo, as pessoas vão ver aquilo, as pessoas vão querer aquilo. Seus empregados ali, as pessoas que estão ao seu redor, vão buscar essa fonte que você está usando para poder prosperar. Então, em todas as fontes nós podemos pregar o reino de Deus. E aí, avançando um pouquinho, princípios bíblicos para se usar as redes sociais. André, será que a Bíblia nos dá alguns princípios para a gente poder aplicar nas redes sociais? Sim. Olha aí alguns que eu coloquei. Primeiro, compartilhar verdade e amor. Olha esse versículo, Colossenses 4:6. Seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Pessoal, já fazendo a conexão com o segundo ponto ali, evitar discórdia e maus testemunhos, né? Não sair da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. O que eu vejo, tenho reparado muito nos últimos tempos? As pessoas usam as mídias sociais, muitas vezes, ou na maioria das vezes, para as questões políticas. E não tem problema nenhum, né? Se você está insatisfeito, como a maioria de nós provavelmente está, você tem todo o direito de postar lá, né, que o dólar está quase R$7, que o país está indo para o buraco e tudo mais. Você tem todo o seu direito de postar isso nas suas redes sociais. Mas quando a gente posta só isso, dá uma impressão, pelo menos para mim, e provavelmente para as outras pessoas que estão ao seu redor, de que realmente está tudo ruim, não tem esperança, né? Não tem como sair disso. E aí como que depois a gente vai pregar o reino de Deus, se o que a mensagem que a gente está passando para as pessoas é só que a gente está extremamente desanimado, desmotivado. Tem alguns alunos meus aí, não tem? Ou que já tiveram aula comigo. Tem pelo menos uns 4 aqui que eu estou vendo. Pessoal, todos os meus alunos sabem. Eu não tenho reservas. Dentro de sala de aula eu falo aquilo que precisa ser dito. Eu não me curvo às doutrinas desse mundo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Deus tem me abençoado cada vez mais. Agora, sabe o que é um negócio interessante? É que eu falo ali, se tem que falar contra socialismo, eu falo, ensino tudo que tem que ser explicado. Não fico fazendo militância política também, até porque meu pai sabe como é que eu sou, não tenho políticos de estimação. Mas o que eu preciso falar, eu falo. E eu ensino, não é que eu omito alguma coisa, que eu tenho muitos colegas que gostam de omitir, né? Tem muitos colegas aí, tem até vestibulares que deixam de cobrar grandes pensadores por causa que eles têm um pensamento diferente da maioria, né? Do meio acadêmico. Mas eu não, eu ensino tudo que tem que ensinar, eu ensino da forma que eu entendo que eu agradaria a Deus, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Agora, um detalhe que eu acho interessante é que você pode imaginar, então, assim, ó, André, então, se você fala a verdade, se você fala, né, se você ensina tudo que tem que ser ensinado, se você não está na vibe,
muitos alunos seus devem te odiar. Irmão, isso não está mais longe da verdade. Sabe por quê? Porque sim, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Existem pessoas realmente que infelizmente, são defensoras de ideias contrárias à igreja, defensoras assim de se infiltrar no meio de lugares, escolas, cinemas e vários outros lugares para disseminar uma cultura contra o reino. Tem, é lógico que tem esse grupo de pessoas, eles são extremamente organizados, estão na política, estão na cultura, estão na educação. Inclusive, um dia nós podemos falar só sobre essa questão da educação. Sim, existem essas pessoas, mas elas estão lá para manipular as outras, sim ou não? O que significa dizer isso? Que 90% das pessoas que quando você olha nas suas redes sociais, no seu dia a dia, você fala, nossa, acredito que essa pessoa votou no fulano. Não acredito que essa pessoa pensa assim, sabe? A maioria dessas pessoas está na ignorância, meu irmão. Não é que ela faz aquilo de propósito, não. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é que ela ama aquilo de paixão, não, às vezes ela está enganada. E se você for para cima dela com unhas e dentes, acusar ela de várias coisas, você não vai alcançar ninguém. Então, graças a Deus, sim, irmãos, tem um ou outro aluno que realmente não gosta de mim e não vai gostar mesmo. Mas é a minoria. Graças a Deus, um testemunho que a gente pode contar disso. Eu tive uma aluna agora, acabou de formar no 3º colegial. No começo do ano, ela falou abertamente para nós, eu sou ateu. Não acredito em Deus, isso não existe nada. Irmãos, dando aula, não é que eu saí do conteúdo, não. Quando nós fomos estudar ali Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Aristóteles, a visão dela foi mudando. A visão dela foi mudando, não é porque eu peguei a Bíblia e comecei a pregar para ela, versículo por versículo, não. Dando aula, usando as ferramentas que Deus me deu. Os pensadores estão lá. Chegou no final da aula e falou, não, realmente, faz todo sentido. Deus existe mesmo. Né? Deus existe. Preciso até me encontrar com Ele, porque Deus existe. Ou seja, você pode usar as ferramentas que estão à sua disposição. Você não precisa ser enjoado, irmão. É isso que eu queria dizer sem falar muito aberto, mas falando agora. Né? Nós estamos dizendo, não precisa ser enjoado, irmão. Entendeu? Seja no campo da política, seja no campo da educação, você não precisa ser enjoado. Se você disseminar verdade e amor, evitar discórdia e maus testemunhos, saber responder as pessoas com classe, não é que você vai aceitar qualquer besteira que as pessoas falem, não, mas saber falar sem ódio, deixa o ódio para as outras pessoas, né? Saber falar com classe, usar bons argumentos, agir como Deus agiria, você vai, com certeza, implantar o reino de Deus por meio das mídias sociais. Passando um pouquinho aqui, mais um pouco de como implementar a cultura do reino. Olha ali o que eu coloquei. Posta conteúdo edificante. Conteúdo edificante é só versículo? É só estudo bíblico? Não, é também, mas não é só isso. Se às vezes você viu um ensinamento sobre educação financeira, sobre história, conteúdos edificantes. O que é um conteúdo edificante? Que a pessoa pegou o celular dela ali, quando ela abriu o que você postou, ao fechar, ela sai um pouco mais enriquecida do que antes de ter aberto. Pode ser na área de economia, né? Publicou lá um grande pensador econômico, ou da área das tecnologias, aí, os avanços, enfim. Leva para as pessoas conteúdo de edificação e busque isso também. André, tem como eu saber se eu estou tendo acesso a conteúdo edificante ou não? Tem um negócio que o pessoal inventou, que ele é uma bênção, mas também é uma maldição, porque ele cria bolhas. Mas chama o famoso, o código, né? O código de inteligência artificial que tem por trás ali dos aplicativos, ele vai mostrar para você aquilo que ele acha que você vai gostar. Ele vai te mostrar o que você gosta, irmão. Por quê? Porque ele quer que você passe o maior tempo possível ali no celular. Então ele não vai te mostrar alguma coisa que vai te deixar entediado, que vai deixar você querendo sair. Não. Ele vai te mostrar o que ele acha que você gosta. E eu te pergunto, se você abrir aí os seus Reels agora, rodar uns 10 Reels, vai sair algum conteúdo edificante? Você vai aprender alguma coisa nova?
né? E não estou falando que pode ter humor, não. Você pegar o meu aqui, a cada 4, um é de humor, né? E um humor que eu, às vezes, não pode compartilhar. Mas, enfim. Mas 3 é edificante, pelo menos. Ou é de ciência, astronomia, né? Astrologia não, tá, irmão? Está amarrado. Astronomia, tá? Matemática, finanças. Faz esse teste depois. Quando você chegar na sua casa, abre o seu Reels, roda uns 10 e dá uma analisada o que está aparecendo para você. Aquilo é o que a rede social acha que você gosta. Se você quer implementar a cultura do reino, primeiro, busque conteúdo edificante e compartilhe conteúdo edificante. Segundo ponto, tenha empatia e compaixão. Aqui é um dos pontos que se você sair daqui sabendo isso aqui, eu fui enriquecido por Deus hoje. Empatia e compaixão. Irmão, às vezes é novidade só para mim, mas tomara que seja para mais pessoas. A rede social é um lugar extraordinário para você encontrar pessoas que estão sedentas por Deus, mas que às vezes nem sabem que estão. Como assim, André? Te explico. Eu coloquei ali, ó. Fica atento ao que as pessoas estão postando. Às vezes, mais importante do que o que você posta, porque às vezes nem todo mundo vai ver o que você posta, é ficar atento ao que as pessoas estão postando. Eu coloquei 2 exemplos ali. Primeiro, um adolescente e segundo, um casal. Irmão, se tem uma chave de Deus que nós precisamos começar a trabalhar, é saber ler as pessoas, interpretar as pessoas, os sinais que elas nos dão, se elas estão bem, se elas estão mal, como é que está o humor delas. Não é que você precisa fazer psicologia para isso, tem pessoas que foram chamadas realmente para psicologia, mas é saber ler as pessoas. Alguns estudos, algumas pessoas chegam a comentar o seguinte: supor que você trabalha, quantos aqui, todos trabalham, aqui a maioria trabalha, e nós trabalhamos com pessoas que 50% no mínimo das pessoas que a gente trabalha não é convertido, estou sendo otimista, tá? E às vezes você ficar atento ao conteúdo dessas pessoas, vai perceber o seguinte: casais, por exemplo. Um casal que já tem 2, 3 anos, 5 anos de casado, geralmente ele posta nas redes sociais apenas em eventos importantes. Então é aniversário de casamento, e às vezes eles postam lá uma fotinha junto, né? Foi num jantar, legal, posta. Né? Um aniversário de um, de outro, posta uma mensagem, pronto. Passou isso, geralmente os casais, mesmo os mais apaixonados, eles demonstram isso dentro do próprio casamento ali, no dia a dia, não fica postando isso. Se você quer ler um casal, se ele está passando por um problema, geralmente, um casal que está passando por problema, e às vezes ele quer supercompensar algum erro, supercompensar alguma coisa, eles começam a postar fotos, TBT, começam a postar fotos juntos em momentos totalmente aleatórios. Não é casamento, não é aniversário de casamento, não é aniversário de namoro, não é nada. E tá lá uma fotinha junto. Ah, eu te amo demais, a declaração de amor, assim. Irmão, não estou falando que é 100% não, tá? Mas na maioria dos casos, tem alguma coisa acontecendo ali. Alguma coisa está tentando ser compensada. Às vezes é hora de você chegar para um dessas pessoas, se você tiver intimidade com ele, e falar: e aí, meu irmão, tudo bem? Como é que estão as coisas, né? Nós vamos ter uma reunião de casais lá na igreja, eu gostaria de te convidar para ir, nós temos uma célula, né? Ou você quer sair para a gente tomar um guaraná, comer uma pamonha, uma coxinha, vamos trocar uma ideia. Às vezes você conversa com essa pessoa e ela vai se abrir com você, e você vai pregar para ela. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Nas redes sociais, você saber ler as pessoas, você vai poder ajudar muita gente, porque as pessoas, elas se abrem ali nas redes sociais. E às vezes aquilo é um grito de socorro. Principalmente quando a gente fala dos adolescentes. Você quer dar uma dica que o adolescente está passando por alguma crise, alguma coisa? Ele começa a postar foto, mas ele não mostra a cara dele. Ele põe a mão no rosto, né? Coloca uma figurinha. Irmão, se ele está fazendo isso, ele está com baixa autoestima. E se tem uma pessoa que consegue aumentar a autoestima das pessoas, essa pessoa é Jesus, irmão. Essa pessoa é Jesus. Né? Então,
você vê aquele adolescente, você identificou nas postagens dele, seja o que ele escreve, que às vezes eles são muito sincerões também, né? Posta um textão, nossa, minha vida está acabando, porque eu tirei meio a menos na prova, né? Enfim. Acontece, o adolescente passa por isso. Você identificar isso, você pode intervir. Então, uma das maiores armas que eu vejo nas redes sociais de evangelização não é necessariamente você só publicar coisas do reino de Deus, mas é você saber interpretar as pessoas. O que está passando na mente delas? O que elas estão exprimindo ali? Como que eu posso intervir naquela situação? Como que eu posso ajudar? E você vai começar a ver que isso é uma ferramenta sensacional de Deus para você poder evangelizar. Amém? Eu coloquei ali também excelência e criatividade. Se tem um negócio que está dando certo no ministério aqui, das mídias agora, é que juntou excelência e criatividade. Porque os meninos são super criativos. E aqui, na hora de editar os vídeos, irmão, ela é super perfeccionista ali, ela é super detalhista. Então, ela até é com excelência. Fala, amor, tá bom, posta aí, ó. Os meninos já falam, não. Aí fica repetindo o som, irmão, que vai arrumando. Eu quero morrer com aquilo ali, entendeu? Que fica repetindo. Aí ela muda um negocinho, aí começa de novo, muda um negócio, começa de novo. Eu fico doidinho com aquilo, mas é porque é excelência. Então, nós chegamos nesse ponto maravilhoso. Os meninos são super criativos, criam coisas sensacionais, e na hora que chega lá na parte da edição, a gente faz com excelência. Inclusive, parabenizar os meninos ali, ó, fizeram uma coisa que eu não estava contando. Na hora de publicar lá para o YouTube, eles fizeram separado. Para o culto ao vivo, aparece a capa do congresso todos os dias, da campanha. E aí, lá na palavra específica, é que eles colocaram o pregador de cada dia, porque assim fica fácil separar. Porque do jeito que eu estava fazendo, eu colocava a mesma capa, e às vezes a pessoa não sabia se era o culto ao vivo, se era coisa. Então, excelência, os meninos pegaram isso e implantaram. Então, se você quer atrair pessoas para o reino de Deus, seja na sua mídia social, seja no seu dia a dia, no seu trabalho, faça as coisas com excelência. Eu acho que eu coloquei um versículo aqui agora. Exatamente isso. Colossenses 3, 23, 24 vai dizer para nós o seguinte: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Irmãos, todo ano, eu tenho uma aula no terceiro colegial, que vai falar de uma cultura, vamos chamar de seita. Mas quem aqui já ouviu falar do povo Amish? O povo Amish, da cultura Amish. Eles têm algumas coisas muito diferentes, no mínimo, né, vamos chamar assim. Eles não gostam muito de eletricidade, vivem uma vida mais afastada, né? São bem radicais. Mas não é esse ponto que eu quero tocar, não. Quando você pega o povo Amish, na parte do trabalhar, eles são excelentes. Excelentes. No princípio, eles trabalhavam muito no campo, produziam muito, e aí depois que os campos já estavam mais indisponíveis, revolução industrial e tudo mais, eles começaram a trabalhar nas cidades e se tornaram grandes empreendedores. Né? Não estou defendendo a cultura Amish, não, irmão. Tem mais coisas negativas que positivas. Mas, um dos versículos que motiva eles, e aí a gente gasta praticamente uma aula falando desse versículo, é esse. Isso é um lema de vida para eles. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Tudo, André. Tudo. Tudo. Ah, André, mas a Lu aqui, ela é dentista. Às vezes ela vai atender um cliente que é educação. Por que ela vai fazer bem feito? Não é por causa do cliente. É porque tudo que ela faz com excelência. Cortella já disse, pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor, dentro das circunstâncias que você tem,
até que você tenha possibilidade de fazer melhor ainda. Então, irmão, você precisa colocar isso na sua cabeça. Tudo o que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Se você começar a colocar isso em prática, você vai ver sua vida mudar, meu irmão. Vai ver sua vida mudar. Não faz as coisas por causa do seu patrão, não. Não faz as coisas por um cliente de um jeito, para outro de outro, não. Faz tudo com excelência, como se fosse para o Senhor, porque é Ele quem vai te dar o galardão. Não estou te fazendo falsa promessa aqui não, que se você for o melhor funcionário, seu patrão vai te reconhecer e vai te dar um aumento. Às vezes não vai. Mas você faz como se fosse para o Senhor. Meu irmão, você pode ter certeza que se não for para o seu patrão te reconhecer, Deus vai te tirar dali. Deus vai te colocar num lugar melhor. Então, eu coloco isso como uma meta de vida. Lógico, ainda estou longe de alcançar isso, mas se você colocar também, você vai ver as coisas começar a fluir na sua vida. Na área espiritual, emocional, no seu relacionamento, no seu trabalho, nas redes sociais. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. E as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a dar certo, porque a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Amém? Agora, é lógico que, como a gente falou lá no começo, as redes sociais não é só um mar de rosas. E a gente também tem que tomar cuidado, fica atento, para você não cair em golpes, né? Quem aí já tentaram te dar um golpe, ou alguém da sua família aí, com notícias falsas, contas falsas? Gente, a internet está cheia. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter nas nossas redes sociais, para a gente não cair em armadilhas. Primeiro, evitar comparações e orgulho. Irmão, imagina aí agora, vamos supor que eu coloco na minha cabeça que eu vou começar a correr. Começar a correr e tal. Aí eu vou lá, dou minha primeira corridinha, posto lá meu tempo. 1h10 para correr 5 km, nu. Que foi de costas. Aí eu falando, aí o Diogo posta. O Dioguinho, não sei se está aí, deve estar não, mas depois vai ver online. Aí vai lá e posta, 5 quilômetros em 20 minutos, 18, Kevin, 18. Se eu comparar com eles, irmão, acabou. No outro dia eu não vou correr mais. Ai, gente, no tempo que eu corro 1 hora, os caras correm 20 quilômetros. Não vou, 5 quilômetros os caras correm 20, não vou mais. Então, primeira coisa, cuidado com comparações. Fica se comparando demais, não. Coloque na sua mente você. Então, esse foi meu tempo hoje, amanhã eu vou melhorar. Essa é minha foto hoje. Se eu acho que tem alguma coisa para melhorar, então eu vou melhorar, vou cuidar da minha saúde, fazer o que for. Mas se você ficar se comparando, você vai se entristecer, irmão. Porque muitas pessoas usam das redes sociais para viver. Então, eles estão na academia o dia inteiro, eles são atletas de tempo integral, eles estão ali para ganhar o pão deles. Se você se comparar com essas pessoas, você vai rapidamente se tornar infeliz. Então, coloque sempre você. Sua meta é ser hoje melhor do que você foi ontem. Para de comparação e orgulho. Olha lá, nada fazeis por contenda e vanglória, mas por humildade. Segundo ponto, cuidado com fake news e conteúdos negativos. Examinar tudo retendo bem. Pessoal, conteúdo negativo, eu sempre falo isso para meus alunos. Eu, quando eu era adolescente, teve aquela época do ISIS. Quem lembra desse grupo terrorista? ISIS. Né? E eu lembro, irmão, que infelizmente eu era fissurado em ver os vídeos lá, o que acontecia. Irmão, aquilo não sai da cabeça mais. Aquele tipo de atrocidade, de terrorismo que os caras faziam, o nível de maldade não sai da cabeça mais. Então, cuidado. É lógico, a gente não pode ser ingênuo, achar que o mundo é perfeito, mas ficar consumindo só coisas negativas, a gente acaba atraindo, de certa forma, ou criando um pensamento negativo. Então, cuidado com ficar só assistindo conteúdos negativos. E mais importante, cuidado com fake news. Existe uma indústria de informações falsas por aí, de todos os lados, de todos os aspectos políticos, seja esquerda, direita, seja na área da finança, educacional. Fica atento com fake news. Pensa, será que isso é provável? Né? E mesmo que você não goste da pessoa,
Pensa bem, será que aquilo realmente é uma verdade? Porque às vezes a pessoa vê lá, às vezes publica lá hoje assim, ó, a Lula falou que vai congelar o dinheiro de todo mundo nas contas. Irmão, eu sei que você não gosta do Lula e tal, mas será que ele vai congelar o dinheiro de todo mundo? Não de forma direta, né? Mas enfim, não vai, né, irmão? Então provavelmente aquilo é fake news, né? O celular, agora seu celular, os Estados Unidos pode explodir seu celular e te matar se ele quiser. Fake news? Esse é mais ou menos fake news, né? Você pode acessar seu celular, agora explodir e te matar aí já é demais, certo? Então cuidado, né? Pensa, lógico que nós somos de Deus, nós pensamos no reino de Deus, mas a gente tem que usar a razão, a lógica. Será que aquilo é provável, né? Então, cuidado com fake news. O maior cuidado com fake news é para não compartilhar, né? Porque depois que compartilha, a gente entra em descrédito com as pessoas, isso é ruim. Cuidado. E o terceiro ponto, se torne ativo nas redes sociais da igreja. O que a gente pediu, se o pessoal do teclado puder vir já. Se torne ativo nas redes sociais da igreja. E aí uma coisa que meu pai falou numa reunião com os meninos da mídia, e que serve para a gente falar aqui também, é que a mídia social, nós estamos aqui para colaborar com todos os ministérios. Todos os ministérios. Ministério infantil, louvor, teatro, todos os ministérios da igreja, as mídias estão à disposição. Se você tem uma ideia legal, se você acha que pode fazer acontecer algo que vai ser transformador, pode contar com a gente, nós estamos à disposição. O que a gente só pede nos ajude também, né? Dê um prazo ali, às vezes não pede em cima da hora, deixa tudo por última hora, não. Pede com antecedência, nós estamos dispostos a ajudar. Porque, lógico, só as mídias sociais, às vezes nós não temos todas as ferramentas. Mas se a gente trabalhar com teatro, se a gente trabalhar com louvor, se a gente trabalhar com ministério infantil, com o Colégio Foco, nós vamos poder fazer uma revolução e implantar o reino de Deus através das mídias sociais. Amém? Eu queria, logicamente que eu tinha muitas outras coisas para falar, irmão, mas e aí, meninas da mídia, se você tiver interesse em ter um estudo mais completo sobre tudo isso que a gente falou, eu coloquei ali um QR Code, tem um PDFzinho, com toda essa mensagem, com coisas a mais, falando sobre possíveis aplicativos, por que as redes sociais são importantes, como que a igreja pode agir em várias outras frentes usando a tecnologia. Então, se você ler esse QR Code, você vai ter acesso a esse estudo, tá bom? Depois, se quiser pedir também no WhatsApp, a gente manda, porque aí já é conteúdo até para workshop, uma coisa maior. Mas saiba, pode ser usado de diferentes formas, de diferentes maneiras para edificar o reino de Deus. Amém? Para finalizar, eu gostaria de chamar aqui na frente, para a gente fazer uma oração, todo mundo que faz parte da mídia aí. Os meninos aí do som, do data show, da iluminação, da tecnologia, da transmissão também, do Instagram, os meninos que fazem os vídeos aí no final do culto, tiram as fotos, todo mundo, sobe aqui por favor. Quero todos aqui em cima comigo, para vocês verem o tamanho dessa equipe nossa. Pode vir, amor. Falei que eu ia te chamar aqui na frente. Todos os meninos da mídia. Vamos lá, Daniel. Vamos lá, Davi. Gostaria de todos aqui para a gente chamar o pastor Carlos fazer uma oração para nós. Enquanto eles vão chegando aqui, já colocar o último slide para nós aqui, né? Mateus 5,16 diz o seguinte: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Pessoal, todos esses meninos que estão aqui na frente, todos eles, sem exceção, têm um papel fundamental para que a nossa igreja possa continuar crescendo, tanto fisicamente quanto por meio do meio digital, por meio das mídias sociais. Todos eles. E eu gostaria que você pudesse fazer uma oração hoje fervorosa para essas pessoas, para que esse ministério cresça, para que esse ministério permaneça, para que esse trabalho que edifica pessoas, que ganha pessoas, né, os testemunhos que a gente já escutou de pessoas que comentam lá no chat, pessoas que podem assistir no seu serviço, podem assistir em outros lugares do mundo. Então, tudo isso que a gente tem hoje
graças a Deus e esses servos que Ele mandou para nós. Então que a gente possa fazer uma oração, aprender com eles e implementar tudo isso que a gente falou hoje. Amém? Por favor, faça uma oração para nós. Pessoal, que tremendo, né? Que coisa maravilhosa. Todos podem participar, direta ou indiretamente. E um dos testemunhos nessa semana, o seu Iratã me procurou, falou: pastor Carlinhos, o senhor sabe a pessoa que eu trabalho, o patrão que eu trabalho, faz um cultivo de peixes, né, piscicultura, e esse senhor, ele não está frequentando a igreja, mas ele era uma pessoa convertida, um temor de Deus no coração. O senhor Iratã sempre chegava e falava assim: liga lá para nós. E ele acessava então os vídeos aqui da igreja, e alguns deles ao vivo. E quando não possível ao vivo, o senhor Iratã puxava lá a palavra da noite anterior, alguma coisa assim, e colocava lá para eles assistirem. E o Maurício estava pregando. Foi no domingo, uns dois domingos atrás, o Maurício pregou no domingo pela manhã. E aí o senhor Iratã colocou ao vivo. E aí então, esse patrão do senhor Iratã começou a se emocionar. A palavra de Deus começou a tocar o coração dele. E o senhor Iratã e a esposa estavam lá também. Ficou quietinho, né? Porque ele era muito sistemático. E ficou quietinho, ele começou a chorar. Foi tocado pelo Espírito Santo, começou a chorar. E ouvindo a palavra, aqui do domingo à noite, né? Distante, um lugar bem distante aqui. E aí então, ele parou e falou assim: eu não quero voltar à igreja, mas eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para o Senhor. Entregou ali a vida para Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Esses dias atrás, o Diogo me procurou, falou assim: ó, minha tia está na Itália e ela quer dar um jeito de batizar, porque ela está seguindo a igreja. Ela quer ser membro da igreja, ela quer fazer parte da igreja. Eles estão lá na Itália, mas ela quer fazer parte. Então olha o que nós estamos fazendo, né? Um pouco aqui, um pouco ali, e Deus vai fazendo coisas extraordinárias. E o André tocou nesse aspecto. Poxa, todos nós podemos participar. Selecione aquilo que é edificante, né? Eu tenho certeza, se eu abrir o meu Rios ali, vai sair Colégio Foco, ou El Shaddai. Tenho certeza, se eu abrir ali, vai sair, o primeiro que vai sair é esse. Porque eu sempre curto, eu sempre mando uma mensagem curtinha que seja, uma mensagem, né? Eu sempre falo: esse colégio é de excelência, eu amo essa igreja, poxa, que bênção foi esse culto. Só isso, só um negócio. Mas você postou alguma coisa, aquilo é relevante, né? Aquilo é relevante, e nós vamos alcançando cada vez mais pessoas, em o nome de Jesus. Então, irmãos, é uma ferramenta, é um instrumento. Alguém disse certa vez: olha, o bisturi mal usado mata, mas o bisturi bem usado salva pessoas. É uma ferramenta. Então Deus está nos dando essa ferramenta. Muitas vidas serão salvas. Vamos ficar de pé, vamos orar, né? Que meninos bacanas, né? Quantos têm um carinho por esses meninos aqui, né? Que meninos jóia, que menino bacana. Eu sempre peço para eles: olha, você vai tirar uma foto, pergunta às vezes para a pessoa, né, se ela gosta ou não, porque tem pessoas que são sistemáticas, não gostam de aparecer, mas eles são tão cuidadosos e têm feito assim um trabalho de excelência. Eu queria que realmente nós orássemos por eles, né? Subisse aqui os pastores. Estou vendo a pastora Beth, não sei se ela pode subir por causa do pé que está quebrado, né? O pastor Zezinho, vocês têm mais pastores aqui, os líderes de célula deles podem subir também. Vamos orar por eles aqui agora, em nome de Jesus. Irmãos, poxa vida, Deus está nos dando algo de excelência, algo de excelência. A nossa igreja tem trabalhado nisso. É pequenininho ainda, mas é aquele beija-flor que falou para os animais da floresta: olha, eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, Deus vai derramar
chuvas copiosas de bênçãos do céu, né? Entrega a Ele os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos. Vamos pegar essa palavra com o André, está gravada a palavra, vamos pegar a palavra. Não, deixa eu entender melhor do que o André falou aqui. Algumas linguagens que ele usou, não entendi direito. Deixa eu entender melhor isso aqui, porque eu quero ser usado por Deus. Poxa vida, eu quero ser usado por Deus. Vamos levantar as nossas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, né? Por essas vidas tão preciosas, Deus, que o Senhor tem levantado aqui. Abençoa, Senhor, oh meu Deus, cada um deles. Abençoa com a tua graça, com a tua unção, com o teu Espírito Santo. Espírito de Deus, vem sobre eles, como o André falou, de uma forma criativa. Abençoamos a vida deles, meu Deus, para que eles tenham criatividade, que o Senhor os leve além do que aquilo que eles estão pensando ou imaginando, que eles possam fazer, Senhor, com excelência, como foi sugerido aqui, todas as coisas. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre, para a honra e glória do Senhor. Faça deles instrumentos preciosos nas tuas mãos, e muitas, milhares de vidas, milhões de vidas sejam alcançadas. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos. Eu quero orar por você da igreja. Fica assim, coloca as mãos assim. Pega o seu celular, se você tem um celular. Poxa, esses dias, irmãos, o pessoal do bairro lá preocupado, né? Vê nas câmeras das casas, nós temos o grupo do bairro. Uma pessoa passando, muito preocupados com ele, né? Depois eu fui olhar nas imagens lá de casa, pessoa muito simples. Ele deve ter algum problema mental. Entrou num terreno, mas sempre perigoso, o pessoal sempre olhando, entendendo que pode ter algum perigo ali, mas percebi que era uma pessoa que não tinha alguns problemas e tal. Mas interessante, até essa pessoa simples, uma roupa suja, né, mancando, acho que com problemas até de saúde. Aí do nada ele enfia a mão no bolso, tira o celular. Não é possível uma coisa dela. Do nada ele tira o celular. Então, como o André falou, quem hoje não tem o celular? Mínimas pessoas, né, que não querem mesmo, não gostam. Mas você tem um instrumento aí, pode ser de bênção, pode ser de maldição. E Deus falou: olha, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Aí Deus não aguenta, Ele fala assim: deixa eu dar uma opção para vocês, deixa eu palpitar. Ele fala assim: escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Deus fala isso lá em Deuteronômio. Ele fala assim: ó, colocarei diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí ele fica lá e fala assim: não, deixa eu dar um palpite, escolhe a bênção. Escolhe a vida, escolhe a vida. Coloca o seu celular nas suas mãos aí agora. Traz aqui para mim, Leandro, meu celular. Vamos orar. Sabe, Deus pode fazer coisas extraordinárias através dessa ferramenta. E nós queremos ser uma igreja que planta boas sementes, em nome do Senhor Jesus. Pai, o André nos deu uma estratégia aqui maravilhosa. Mais do que postar, mais do que ficar postando, do que ficar falando, nos ensina a ouvir o que as pessoas estão falando, nos ensina a ler nas entrelinhas. O teu Espírito Santo conhece mentes e corações. O homem vê aparência, a internet está vivendo de aparência, mas o Senhor conhece o coração. Poxa, nos dá essa estratégia aqui, olha, nessa noite, segurando aqui o celular nas mãos, nós queremos usar essa estratégia para discernir a crise, o divórcio que está à beira do caminho, uma pessoa que está à beira de um suicídio. Meu Deus do céu, nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para discernir isso, nos dá essa percepção. E aí entrar em contato, já foi falado aqui muitas vezes, o tete a tete, entrar em contato, o André falou sobre isso. Convida essa pessoa a tomar um lanche, para ir para sua casa, para a célula que seja, para algum lugar, e deixa o Espírito Santo te usar. Senhor, que sejamos assim. Poxa vida, Pai, há um mar de vidas aí fora, e muitos estão se afogando. Que o Senhor nos use como salva-vidas,
como aquele salva-vidas ali da praia, que o Senhor nos use como salva-vidas, pessoas que têm discernimento, têm percepção, têm experiência, que sabe o que fazer, nos dê excelência, e que tudo que façamos, como foi declarado aqui, façamos de todo o nosso coração, como para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Deixa o celular na cadeira agora, e dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Mais forte esse aplauso ao nosso Deus, forte esse aplauso ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Vamos terminar a reunião adorando ao Senhor com uma canção. Vamos adorar a Ele. Mais de 2.000 inscritos no canal. Que bênção. Quantos ficam felizes por isso? Mais de 2.000. Online nós temos mais pessoas do que temos aqui presencial, às vezes, em termos de inscrição. Mas talvez você que está aqui presencialmente ainda não se inscreveu no canal. Poxa vida, vai lá no YouTube, se inscreve, né? Dá um joinha toda vez que você vê, isso faz toda a diferença. Compartilha o vídeo, compartilha. Você não está seguindo o Instagram, o canal da igreja? Vai lá agora, entra, segue, porque tudo isso é cooperar, é implantar o reino de Deus. Não deixa para amanhã que você vai esquecer, faz isso agora. Outra coisa importante, um líder de célula vai fazer um evento, fala para o André, fala para Kim, vocês podem fazer aí um post para mim, uma divulgação, alguma coisa, fazer um videozinho, tal, pede para eles te ajudam, só peça com anteceder. Para quando você precisa? Semana que vem. Poxa, irmão, você vem quebrar as pernas, né? No mínimo de um mês. Você vai ter alguma coisa daqui 2 meses. Já fala para eles, ô André, tem alguma coisa? Estamos aqui para cooperar com vocês. Mais um forte aplauso a esse Deus. Senhor, seja bendito, exaltado, glorificado, engrandecido. Aleluia! Dê um abraço bem forte no seu irmão. Fala para ele, estamos juntos, irmãos. Vamos implantar esse reino através ou por meio das mídias sociais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amanhã estamos juntos.